Bom dia, boa tarde, boa noite. Noite de quê? De que dia? 4 de junho, já perto de meia-noite. Enquanto você descansa, enquanto está no plantão, a gente está preparando essa informação aqui para que você tenha a capacidade de fazer um juízo de valor adequado a respeito de como o governo do estado trata da nossa pauta reivindicatória, porque tem muita coisa que o governo já respondeu desde o ano passado e você não tomou conhecimento da resposta. Não é curioso? Mas antes de continuar, eu quero dizer a você o seguinte: antes de ontem eu fiz um conteúdo, tá aqui, eu vou colocar o link desse conteúdo na descrição desse vídeo, porque esse vídeo ele trata do conceito de classe, de faixa, de matrizes, e é importante que você entenda esses conceitos. Para que, Gleidson, eu tenho que entender esses conceitos? Por quê? Para que você, quando pegar em suas mãos a tabela do governo, das propostas que ele apresentar, você não tenha dificuldade de se encontrar naquele emaranhado de números, de faixas, de classe. Então, veja esse vídeo, eu vou deixar a descrição, vou deixar o link na descrição desse vídeo que eu estou fazendo agora. E incentivo à titulação. Você sabe que o governo do estado já deu uma resposta à categoria sobre esse ponto de pauta, sobre o desejo de que se estabeleça na Universidade de Pernambuco uma gratificação de incentivo à titulação para todos os servidores. O pessoal de nível superior já recebe o incentivo à titulação na própria grade salarial, o que é muito errado. Isso não era para estar lá na grade constante. Isso era para ser uma gratificação fora da grade, como acontece nas outras carreiras, né? Mas o governo do estado foi que fez com os analistas. Colocou os percentuais relativos à especialização, mestrado e doutorado na grade salarial. E o que é que se pretende em relação à titulação do pessoal de nível superior? Se pretende que esses percentuais sejam aumentados, né? Que se equiparem aos percentuais que os professores recebem hoje. Ok? Ok. E o que se pretende para os servidores de nível elementar e nível médio? Pretende-se, a partir das propostas que existem, tanto a de reestruturação da carreira feita na reitoria, como a proposta apresentada à Secretaria de Administração pelo SINDUP, que os servidores de nível elementar e nível médio também recebam incentivo à titulação. Mas Gleidson, hoje não recebe não? Não recebe não. O que as matrizes que existem para os servidores de nível elementar e nível médio, elas são relacionadas com carga horária de cursos de qualificação. Então, se você vai para uma carreira consolidada, que já existe aí no serviço público, o que é que você vai perceber nessas carreiras? O servidor, a partir do servidor de nível elementar, ele recebe incentivo à titulação até de doutorado. Ele vai se manter no cargo de nível elementar, como o servidor de nível médio vai se manter no cargo de nível médio. Mas isso não impede que ele receba incentivo à titulação a partir de uma graduação, de uma especialização, de um mestrado e até de um doutorado. Aí você pode até perguntar: Gleidson, o que faz com que um servidor, por exemplo, de nível elementar, faça um doutorado e continue na Universidade de Pernambuco? É problema do servidor que ele faz com o doutorado dele. Se houver hoje, ou se existir algum dia, algum servidor de nível elementar que tenha um doutorado e queira permanecer no cargo de nível elementar, é problema dele. Mas em qualquer carreira sólida, o que eu quero dizer é isso. E foi por isso que a gente colocou isso na nossa pauta. O incentivo à titulação, ele deve ser concedido a qualquer servidor, nível elementar, nível médio e nível superior. Mas você sabe que o governo do estado já nos respondeu a respeito dessa nossa pretensão. Você soube disso? E você soube em que termos o governo do estado respondeu? Eu vou ligar aqui o retroprojetor para que você
Leia o que foi que o governo respondeu e que você não teve conhecimento dessa resposta. Não é curioso? Você não soube dessa resposta. Você está sabendo a partir de agora. Quem tinha que lhe dar conhecimento disso, não lhe deu. Ok. Vamos ver o que é que o governo do estado pensa a respeito da concessão de incentivo à titulação aos servidores da Universidade de Pernambuco. Vamos lá? Esse documento é de abril de 2023. Abril de 2023. Já fez mais de um ano. Como foi que o governo do estado se posicionou a respeito da proposta de incentivo à titulação para os servidores da UPE? Notadamente, servidor de nível elementar e médio, né? Porque o de nível superior já recebe, claro, um valor abaixo do percentual que os professores recebem. A proposta é aumentar o percentual dos analistas e estender o incentivo à titulação a todos os servidores da Universidade de Pernambuco. Porque há muita gente de nível médio hoje na UPE que tem graduação, especialização, mestrado, e eu soube que inclusive doutorado. Em qualquer carreira sólida por aí, quem é concurseiro sabe. No dia que entra, inclusive, num órgão desses, nos tribunais, por exemplo, universidades federais, Universidade Estadual da Paraíba, no dia que entra, mesmo que um concurso seja para nível elementar ou médio, o servidor já começa a receber incentivo à titulação, quer seja de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Mas vamos ver como foi que o governo do estado se posicionou a respeito disso já em 2023 e você não tomou conhecimento. O que é que ele diz aí? Não é recomendável que o ápice da carreira do servidor seja um nível de escolaridade maior do que aquele exigido para o desempenho de suas atribuições. Vamos ler de novo? Abre aspas. Não é recomendável que o ápice da carreira do servidor seja um nível de escolaridade maior do que aquele exigido para o desempenho de suas atribuições. Então, como você vê, a Secretaria de Administração e o governo do estado como um todo, né? Esse documento veio da Secretaria de Administração, mas ele vocaliza a lógica do governo Raquel Lira, que foi a mesma lógica do governo Paulo Câmara. Entender que o incentivo à titulação é o ápice da carreira do servidor é um equívoco monumental. Por que não é o ápice da carreira? Porque o ápice da carreira de qualquer servidor é o último salário da carreira. Que no nosso caso, de acordo com a lei, chega-se com 30 anos. Incentivo à titulação não é ápice da carreira. Ápice da carreira é o último salário. Mas o que é que ocorre com a nossa tabela especificamente, que faz com que o governo adote um discurso desse para nos confundir? Na nossa tabela, no lugar de colocar só o salário base da primeira matriz e fazer com que os valores que se relacionam com titulação e qualificação saiam da tabela e se transformem em percentuais, né, como na tabela dos advogados. Se a gente vai abrir aqui, eu vou colocar a imagem da tabela dos advogados para você ver como é. Só tem um salário por classe. O incentivo à titulação é por fora, como deve ser em toda a carreira. Então, qual é, por exemplo, o último salário da tabela dos advogados? O ápice, aliás, da carreira dos advogados é o último salário, como deve ser o nosso. E na nossa carreira, o último salário é o último salário da primeira matriz. Então, repare só, isso aqui é a tabela do pessoal de nível médio, por exemplo. Vamos usar ela como exemplo. Se for atribuído ao servidor de nível médio incentivo à titulação, inclusive até o mestrado, isso faz com que esse servidor tenha como ápice de sua carreira o incentivo à titulação negativo. O ápice da carreira de qualquer servidor é o salário, é o último salário da última faixa da carreira dele. Está aqui, ó. É esse salário aqui, o ápice, certo?
O ápice da carreira sempre vai ser o último salário da carreira, o da primeira matriz, o da matriz que é exigido para o ingresso no cargo. Nunca vai ser o incentivo à titulação. Essa confusão que a Secretaria de Administração faz, porque eu não acredito que eles acreditam no que dizem. Eles dão uma resposta dessa que é para empulhar o servidor. Mas qual é o problema dessa tabela, por exemplo? É que ele coloca na tabela valores relacionados com qualificação e na tabela do pessoal de nível superior, eles colocam valores relacionados com titulação, quando isso não deveria ficar na tabela do pessoal também de nível superior. Vamos olhar a tabela do pessoal de nível superior? Vamos ver essa tabela do pessoal de nível superior, dos analistas. Qual é o ápice da carreira dos analistas? É esse salário base aqui? De forma nenhuma. Esse salário base aqui tem relação com a titulação de doutorado. Então, considerando aqui a tabela salarial do pessoal que é analista, os servidores de nível superior na Universidade de Pernambuco, qual é o ápice da carreira aqui? O ápice da carreira, só para exemplificar, é o primeiro salário da faixa G. E esses outros aqui, Gleidson, esses outros aqui, o governo do estado gosta de colocar para dar a sensação de que o salário do servidor é um pouco mais alto. Mas esse salário aqui, por exemplo, esse valor aqui, é da turma que tem o doutorado. Então, esse valor aqui é uma vantagem pessoal de quem faz o doutorado. Não é todo mundo que vai fazer o doutorado. Então, o ápice da carreira de todos os servidores é esse. Esses aqui têm relação com o mérito. E numa tabela decente, esses valores não estariam aqui. Eu vou demonstrar isso mostrando a vocês como é a tabela dos advogados da Universidade de Pernambuco. Vamos ver? Tá rolando já. Tá rolando, né? Reparem só essa grade salarial, essa tabela de vencimentos, né? Ela pertence a que cargo do Estado? Aos advogados da Universidade de Pernambuco. Você repare que nessa tabela tem exclusivamente o salário base. Aqueles valores que são relacionados com titulação, eles não constam assim. E a nossa tabela, a tabela dos analistas da Universidade de Pernambuco, ela deveria ser assim, e o incentivo à titulação está fora da tabela. Então, por exemplo, qual é o ápice dessa carreira aqui? O ápice dessa carreira é esse valor aqui, ó, R$ 5.967,60, que não tem nada a ver com mestrado, especialização ou doutorado. É o valor do salário base relacionado ao nível de escolaridade que é exigido para se entrar no cargo de advogado, que é o de graduação. Pronto. Então, uma tabela decente, ela é feita dessa forma, exclusivamente com o salário base relacionado à escolaridade que é exigida para ingresso no cargo público, e os percentuais de titulação e qualificação, eles ficam fora da tabela do Estado. Mas essa resposta do governo do Estado ainda foi elegante diante da resposta que a Secretaria de Administração mandou para a reitoria agora. Então repare aí, num documento datado de 15 de fevereiro de 2024, o governo do Estado se pronunciou, e esse aqui é o que está recebendo, viu? Se pronunciou nesses termos em relação ao ponto de pauta que trata do incentivo à titulação. Faz menção aqui, ó, ao cargo de gestão auxiliar em gestão universitária e de assistente técnico em gestão universitária. Vamos lá? Diante da obtenção de títulos de nível superior, como especialização, mestrado e doutorado, deve-se alertar que não é recomendada, para fins de progressão por elevação de nível de qualificação ou titulação profissional,
a exigência de nível de escolaridade maior do que o estabelecido como requisito de ingresso no cargo. Neste caso, entende-se que a exigência de uma qualificação tão superior à necessária para o desempenho das atribuições do cargo poderá aumentar o nível de frustração, desmotivação do servidor e propiciar o desvio de função dentro do órgão ou entidade. Eu acho que vale a pena reler a partir daqui, ó. Ele diz o seguinte: neste caso, vou ler novamente, porque isso tem que ser valorizado. Neste caso, entende-se que a exigência de uma qualificação tão superior à necessária para o desenvolvimento das atribuições do cargo poderá aumentar o nível de frustração, desmotivação do servidor e propiciar o desvio de função dentro do órgão entidade. Você entendeu o que foi que o governo do estado disse a respeito do incentivo à titulação? Ele disse o seguinte: você que é servidor de nível elementar, ou você que é servidor de nível médio, se nós, o estado, se o governo Raquel Lira reconhecer a sua titulação, você nível médio, você fez, sei lá, o técnico em enfermagem, fez uma graduação de enfermagem e fez uma especialização lá de enfermagem. E você de nível médio, inclusive, porque gosta da vida acadêmica, você fez até um mestrado. Ele está dizendo o seguinte, ó. Ele está dizendo o seguinte, que se ele reconhecer esse seu mérito, essa sua titulação, essa sua especialização, esse seu mestrado, isso vai concorrer para quê? Vou ler aqui. Isso vai concorrer para aumentar o seu nível de frustração e desmotivação. Isso, inclusive, pode concorrer para que haja desvio de função. Meu amigo, quem escreveu isso está na idade das trevas, está na Idade Média. Esse documento que o governo do estado mandou para a reitoria, isso deveria virar um outdoor denunciando a forma como o governo do estado percebe o servidor. Se você for em qualquer órgão público onde se reconheça a titulação a partir do servidor de nível elementar, você pode perguntar a ele: amigo, isso lhe deixou frustrado ou desmotivado em algum momento da sua vida funcional? Não vai ter um que diga que deixou frustrado ou desmotivado. Ao contrário, não tem sentido. Veja, esse argumento do governo é esbofetear o bom senso, é desprezar a inteligência, é dizer que uma universidade, que os servidores de uma universidade são limitados, que não pode aspirar a incentivo à titulação, quando isso é comum em qualquer carreira no serviço público que seja sólida. Mas eles se posicionam dessa forma e isso não foi repercutido entre os servidores. Você de nível elementar, que tem graduação, que tem especialização, tome conhecimento nesse instante da forma como o governo do estado considera o seu esforço em estudar. Você de nível médio também. Então, o governo do estado, ele não considera que é desmotivador, por exemplo, um servidor que tem 40 anos de serviço não ter chegado no último salário que deveria ter chegado com 30 anos de serviço. Ele não considera isso desmotivador. Deixar um servidor 15 classes antes do salário onde ele deveria estar posicionado. O governo do estado não acha desmotivador, por exemplo, fazer o que fez ou que está fazendo com o pessoal de nível médio. A classe 1 e a classe 2 do pessoal de nível médio, o salário na matriz de segundo grau está abaixo do mínimo. É por isso que há o interesse de incorporar pares. É para o governo fazer a propaganda e dizer: olha, nesse órgão não tem ninguém que ganhe menos do que o mínimo, incorporando a pares. Mas classe 1 e classe 2, todas as faixas na matriz de nível médio, abaixo do salário mínimo. Isso para o governo do estado não é desmotivador. Agora repare a mente impressionante do governo Raquel Lira
repercutida por meio da Secretaria de Administração. Reconhecer o seu mérito, o seu esforço pessoal vai concorrer para que você fique frustrado na carreira. Não é interessante uma coisa dessa? Queridos, se nós não nos organizarmos, nós vamos passar a vida escutando essas arbitrariedades, comungando inclusive com esse tipo de violência, sem fazer ao menos uma nota de repúdio a respeito disso. Esse conteúdo que foi apresentado aqui nas notas técnicas que o governo do estado mandou para a Secretaria de Administração deveriam, no dia que chegaram aqui, ser tornados públicos para que cada um servidor na Universidade de Pernambuco tivesse conhecimento de como o governo do estado nos observa. Então, nós estamos numa campanha salarial, não está nada concluído ainda, e o tempo de se posicionar é esse. Até porque a proposta do governo é para 2024, 2025 e 2026. Então nós vamos ficar mais 3 anos sem incentivo à titulação na Universidade de Pernambuco. É isso que eu lhe pergunto. Vamos reagir. A hora é agora.